podemos deixar terminar. Você sabe que o Alexandre de Moraes agora ele tem alguém muito maior do que ele para bater de frente com ele, né? O que acontece? O Alexandre de Moraes é aquele ditador brasileiro que ele simplesmente bullying todo mundo do Brasil. Todo mundo do Brasil tem medo do Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo porque ele tem poder na caneta. Até o momento que ele se deparou com alguém que é maior do que ele. O Alexandre de Moraes finalmente deu de frente para alguém que não tem medo dele, porque a caneta do Alexandre de Moraes não alcança o Elon Musk. Não tem alcance, não tem poder. Esse poder imaginário, esse poder que ninguém vê, mas ele tem, não alcança ao Elon Musk. Então a situação começa a ficar difícil. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando alguém se levanta contra um ditador, os outros começam a observar esse ditador e perceber que esse ditador não tem tanto poder assim como eles pensavam. Entendeu? É aquele efeito, não sei se você já reparou, aquele efeito que acontece muito no mundo real. Por exemplo, esse diretor famoso de televisão, ele vai e violenta algumas mulheres. Aí as mulheres têm medo de se apresentar. Igual a história de uma doutora no Brasil, uma doutora brasileira, ela ameaçou um cidadão de ter batido e abusado dela. Essas mulheres têm medo porque as pessoas, às vezes, que as abusam, são pessoas de grande poder, né? São filhos de presidente, são pessoas poderosas. Aí o que acontece? Quando uma mulher vai e ela diz pra todo mundo que esse diretor do cinema fez com ela, o que normalmente acontece? Várias outras começam a ter coragem de sair e dizer, também fez comigo, também fez comigo. Normalmente a gente vê muito isso na justiça americana. Quando uma pessoa sai e fala, esse diretor do cinema fez isso comigo, logo você tem dezenas de mulheres falando a mesma coisa. Então nesse momento que o Alexandre de Moraes ele briga com o Elon Musk e alguém, à altura, botou ele para mijar para trás, o que acontece? Você começa a ver agora a grande mídia criticando o Alexandre de Moraes, você começa a ver agora o presidente Albuquerque criticando o Alexandre de Moraes, você começa a ver agora jornalistas criticando o Alexandre de Moraes, ou seja, o efeito dominó. Você começa a reparar isso agora, coisas que a gente não via. Nós não víamos. Por exemplo, matérias como essa aqui, por exemplo, vou mostrar rapidinho, a gente vai mostrar coisas mais importantes. Matérias como essa que eu mostrei pra você semana passada, nós não víamos. Olha isso aqui. A rainha de copas do STF. Eles fazendo uma analogia da rainha de copas do Alice do País da Maravilha, que cortava a cabeça de todo mundo, com o Alexandre de Moraes, aquele que corta a cabeça de todo mundo. Aí ontem, saiu essa aqui. Olha isso. Censura promovida por Moraes tende a acabar. Uau! Sério? Censura promovida por Moraes tende a acabar? Folha de São Paulo dizendo que a censura promovida por Moraes tem que acabar? Você vê que a estratégia do sistema é ficar quieto. O Pacheco disse, ó, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Felipe Neto falou, ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. O Gargamel disse, ó, vamos ficar todo mundo quieto. O Coringa, nós levantamos o bolsonarismo, fica todo mundo quieto. Mas não adianta, porque agora eles estão vendo que ele mijou pra trás. E começa a falar. Eu quero mostrar pra vocês esse vídeo aqui do jornalista. Presta atenção no que ele fala. Um dia e meio, parecia que as coisas estavam se acalmando no Brasil. Tá aqui, peraí. Fala. Oi, sou Mike Schellenberger da Public. Há apenas um dia e meio. Desculpa, pessoal, tenho que explicar pra você mais uma vez. Esse é um jornalista americano, um gringo, que fez esse vídeo e pediu pra que nós espalharmos esse vídeo pra todos os lados. Porque ele tem medo de represália também. Então eu peguei o vídeo dele em inglês, traduzi com a inteligência artificial, porque a maioria de vocês gostam quando eu falo assim, porque às vezes, quando você bota a legenda, fica muito rápido, não dá pra ver, e quando você bota em português, fica muito mais fácil. Então, mais uma vez, fazendo isso, porque a maioria de vocês gostaram desse trabalho. Você que fala, Fábio, eu acho que essa tradução é boa, ajuda. Vai no comentário e diz 1. Se você acha que você não gosta, coloca 2. Eu quero ver porque se a maioria não gosta, eu não faço mais. Isso aqui custa dinheiro, isso aqui é caro, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo isso porque eu tô vendo que a maioria tá gostando. Se vocês não gostarem dessa tradução, eu paro de fazer e vou economizar dinheiro, tá? 1 se você gosta, 2 se você não gosta. Vai lá, vamos lá. Oi, sou Mike Schellenberger da Public. Há apenas um dia e meio, parecia que as coisas estavam se acalmando no Brasil. A Folha de São Paulo, que é o New York Times do Brasil, fez um editorial contra a censura. O presidente da OAB deu pela primeira vez uma declaração forte em apoio à liberdade de expressão e contra a censura. O presidente do STF do Brasil disse que o conflito entre o Brasil e X, antes conhecido como Twitter, acabou. As pessoas falam muito, ele disse, mas não agem de acordo com nossas palavras. Tudo mudou novamente. Ontem o presidente do Brasil, Lula, literalmente pediu a criminalização da mentira. Dado que todo mundo mente, Lula está propondo dar ao governo o poder de prender quem ele quiser. Milhares de ativistas do PT vieram a X ontem para exigir minha prisão por declarações no meu depoimento ao Senado brasileiro. Hoje, o chefe da X no Brasil anunciou sua renúncia, temendo por sua segurança. Não tenho medo por mim. Como eu disse em X há alguns dias, não temo nem o diabo nem Jim Moraes, juiz da Suprema Corte, ditador do Brasil. Estou tomando precauções para sair do Brasil hoje com segurança e sem ser detido. Você pode ajudar, compartilhando o vídeo e divulgando o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no Brasil me aterroriza. Eu amo este país e seu povo. Tenho medo de que estejam à beira do totalitarismo. Parte da esquerda quer prender seus oponentes políticos. Jornalistas brasileiros respeitados afirmam que o governo deve censurar em massa para proteger a democracia. O Brasil é tudo o que George Orwell temia e pior. O governo brasileiro parece ver 1984 não como um futuro distópico a evitar, mas como um guia para criar um novo futuro. Preocupar-me-ia menos se o Brasil fosse pequeno e irrelevante, mas não é. É o país mais importante da América Latina. Nesta semana, funcionários do governo brasileiro estiveram na China elogiando-a como modelo para o Brasil, uma nação totalitária. O Brasil inspira totalitários europeus a usarem agências de inteligência para desinformar, interferir em eleições e controlar a internet, censurando seus oponentes políticos. A parte mais aterrorizante de tudo isso é o casamento de líderes governamentais psicopatas como Lula e Jim Moraes, com ativistas e eleitores totalitários. Os governos lavaram o cérebro de uma parte da população para apoiar a censura em massa. Jovens adultos criados nas redes sociais são mais intolerantes do que estudantes na Revolução Cultural da China, que denunciavam professores e os enviavam para campos de trabalho. Pessoas com mentalidade semelhante aos comandantes da Stasi ou da Gestapo estão no comando das agências de inteligência na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, ontem, a Câmara dos Representantes do Zerendeua renovou a legislação que permite ao governo espionar americanos suspeitos de colaborar com governos estrangeiros. O resultado poderia ser um macartismo em esteroides. O FBI vai poder espionar qualquer cidadão americano que ouse criticar a guerra na Ucrânia, por exemplo. No Zewater, o governo pode rotular opositores das guerras na Eurásia como extremistas políticos prejudicando suas carreiras ou algo pior. Durante a ascensão do comunismo e do fascismo na Europa, judeus e outros perseguidos fugiram para os Yessimir. Para onde vamos fugir se os Estados Unidos continuarem por esse caminho? Não para a Europa, não para o Brasil. Há país seguro onde movimento, transação e pensamento são monitorados em todo lugar? Continuo esperando que essa espiral totalitária desça ao fundo e nunca chega. Sou naturalmente otimista, mas às vezes penso de forma ilusória. Pensar assim é perigoso e irresponsável em momentos como este. Também é a passividade. Devemos agir. Isso começa enfrentando os valentões, todos eles são covardes por dentro.
Elon Musk enfrentou Jim Horace recentemente e parece estar firme. Hoje à noite, ele fará um evento no Spaces com o ex-presidente controverso do Brasil, impedido pelo Supremo Tribunal de concorrer novamente por mais 8 anos. Nós sabemos que a live do presidente foi cancelada por causa de vários assuntos, né, pessoal? Mas nós sabemos que teria a live do presidente Bolsonaro com Elon Musk, tudo estava certo, e aí algumas coisas que não estavam previstas aconteceram, e foi cancelado tudo isso, né? Então a gente tem que botar. Aqui eu quero que você escute mais uma vez, agora que você já ouviu tudo, eu vou fazer uma análise aqui de algumas coisas que ele falou e passou despercebido por muitas pessoas, tá? Vamos entender isso aqui. Há apenas um dia e meio, parecia que as coisas estavam se acalmando no Brasil. A Folha de São Paulo, que é o New York Times do Brasil, fez um editorial contra a censura. O presidente da OAB deu pela primeira vez uma declaração forte em apoio à liberdade de expressão e contra a censura. O presidente do STF do Brasil disse que o conflito entre o Brasil e X, antes conhecido como Twitter, acabou. As pessoas falam muito, ele disse, mas não agem de acordo com nossas palavras. Tudo mudou novamente. Ontem o presidente do Brasil, Lula... Bom, vamos parar. Então aqui ele mostra, pessoal, o que a gente tá falando pra você. O povo brasileiro se achava sozinho, o povo brasileiro achava, poxa, quem é que vai ajudar a gente? Nós estamos vendo essas atrocidades, nós estamos vendo o que tá acontecendo e ninguém pra ajudar, né? As pessoas pensavam que os melancias iriam ajudar, as pessoas pensaram várias coisas. E na verdade o povo brasileiro se sentiu sozinho. De repente, do nada, surge aí o Elon Musk, surge os nossos deputados que foram posterior e começou a falar, aí você tem o Tucker Carlson, que começou aquela bola de neve. Tucker Carlson começou a falar, aí você tem o Elon Musk, você tem o Joe Rogan, você tem o Russell Brand, você tem o Steve Crowder, todo mundo, todos os conservadores aqui nos Estados Unidos começaram a falar, o negócio levantando, essa bola de neve começou a levantar, o Elon Musk entra em guerra, o Alexandre de Moraes cai na armadilha e tenta debater, e aí ficou feio, né? Porque quando o Elon Musk criticou as decisões da Suprema Corte, como qualquer pessoa tem todo o direito de criticar, automaticamente o Alexandre de Moraes botou ele no inquérito, ou seja, provando que o Brasil é uma ditadura ou uma semi-ditadura, dependendo do que você quer dizer. Todo mundo viu. E uma vez que isso foi feito, o que nós vimos? Agora, presidente da OAB criticando, mídia criticando, Estadão fazendo o seu editorial criticando, dizendo que tem que parar de censura. Então a gente começa a ver essas coisas acontecendo, como ele mostra aqui. Aí o Lula falou uma coisa que nós falamos ontem, mas ele bota um ponto interessante, que muitos de nós não tínhamos percebido. Mas olha só. Palavras. Tudo mudou novamente. Ontem o presidente do Brasil, Lula, literalmente pediu a criminalização da mentira. Dado que todo mundo mente, Lula está propondo dar ao governo o poder de prender quem ele quiser. Então você vê que o Lula, ele fala que ele gostaria de criminalizar a mentira. Aí você vê, né? A gente tá sempre naquela briga que é o seguinte. A briga que nós temos é o seguinte. O Lula é um jumento que só fala idiotices, ou o Lula fala essas idiotices estrategicamente. O Lula é um idiota que disse que ele gostaria de prender quem mente, ou o Lula está dizendo a verdade. Ele realmente gostaria de prender pessoas que mentem. Então esse é o ponto que às vezes nós ficamos na dúvida. Muitas das vezes, quando você acha que o Lula está sendo um completo imbecil, na verdade é estratégia. Ele fala para sua base de extrema esquerda. Ele fala, mas Fábio, o Lula é o maior mentiroso, sim. Mas se Lula tem a máquina em sua mão, prender um mentiroso quer dizer, prender qualquer pessoa de direita que fale qualquer coisa contra o seu governo. Vocês têm que entender, vocês têm que traduzir aquela coisa que a gente fala aqui todo dia. O plebiscito, que supostamente pessoas que têm a ficha suja não podem vir pra política, quer dizer que o sistema escolhe quem ele quer e quem não quer pra política. Por exemplo, Lula, ficha suja, presidente do Brasil. Bolsonaro, ficha limpa, inelegível. Incontestável. Incontestável. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode ser apaixonado pelo Lula. A realidade, fato é, Lula tem ficha suja. E Bolsonaro tem ficha limpa. Bolsonaro tá inelegível, Lula é presidente. De acordo com o plebiscito que o povo votou, o Lula deveria estar inelegível e Bolsonaro elegível. Mas por que as coisas não acontecem? Porque a máquina tá na mão deles, eles fazem como eles querem e diz pra você a mesma coisa. O Lula, ele literalmente pode sim tá querendo criar uma lei da mentira, onde ele vem prender todas as pessoas que falem a verdade contra ele. Durante as eleições, você era proibido de dizer a verdade do Lula e você dizia um estímulo pra você mentir sobre o Bolsonaro. É o que nós vimos. Então a gente tem que abrir a mente e entender essa jogada suja que existe hoje. Mas o que nós estamos vendo é algo muito bom. Nós estamos vendo nesse momento que é aquela vitória que eu falo pra você, não seja 8 nem 80. Seja uma pessoa com o pé no chão e entenda que nós já tivemos várias vitórias com essa briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Várias brigas, várias vitórias. O povo desperta, a direita limpinha começa a falar que eles são contra a censura, a direita limpinha começa a dizer que eles são contra isso, os files do Twitter, eles começam a dizer. O problema da direita limpinha, MBL, do essa galera, é que quando tudo isso era feito contra o Bolsonaro, eles aceitavam. Agora, eles são contra. É a mesma coisa o presidente dos advogados. Ué, o presidente do advogado acordou essa semana e disse que tá rasgando a Constituição. Rapaz, aonde estava esse presidente nos últimos 6 anos, nos últimos 5 anos, dentro de um buraco? Ele estava em coma profundo e despertou ontem? Claro que não. É que, como eu falei pra vocês, aquele efeito dominó. Como alguém grande te levantou, e aí ele mijou pra trás, os outros agora começam a levantar também e questionar o que todos nós já havíamos questionado há anos. Tudo o que tá acontecendo aqui agora, pessoal, você e eu já sabíamos isso há muito tempo. E a gente vinha mostrando. Agora tem um gigante mostrando. E que ele continue mostrar. E o que eles querem é que a gente pare de falar disso. O que nós temos que fazer é falar mais sobre isso. Nós precisamos continuar nessa briga. Não podemos deixar de falar sobre essas coisas. Vamos lá. Vamos ler aqui a matéria rápida do que o Estadão falou hoje. Vamos lá. Censura promovida por Moraes tende a acabar. A Constituição, no nobilíssimo artigo dos direitos fundamentais, dispõe ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Como se o comando fosse insuficiente, a Carta o reforça no capítulo em que trata da comunicação social, ao vedar qualquer tipo de restrição à manifestação de pensamento, à criação, à expressão e à informação. O ordenamento, em suma, impede o Estado de calar um cidadão sobre qualquer pretexto. Eu preciso sempre reforçar isso aqui para você entender. Muitas pessoas têm dificuldade de entender e separar uma coisa. Quando você tem a Constituição, é um contrato entre o Estado e o indivíduo. Então entenda, a liberdade de expressão como existe nos Estados Unidos, ela é plena quando se trata indivíduo e Estado. Ela não é plena quando se trata de indivíduo e indivíduo. Entendeu? Por exemplo, eu criticar você é uma coisa. Eu criticar o Estado, o ministro do STF, um deputado, um senador, um presidente, um político que seja, eu tenho a proteção máxima. A proteção máxima da Constituição é quando o cidadão critica o Estado e o governo. Não é proteção máxima quando você critica o José ou a Dona Maria. As pessoas precisam entender isso.
Essa Constituição é uma proteção entre você e o Estado. E se você é político, você tá no Estado. Se você é presidente, você tá no governo. Se você é um juiz da Suprema Corte, você tá no Estado. Então vocês têm que ser criticados pelo povo. O povo é aquele que olha o trabalho dos juízes e eles dizem se está sendo bom ou se está sendo ruim. Nós somos os fiscais do funcionário público. Nós somos os fiscais dos deputados, senadores, prefeitos e etc, etc e tal, juízes da Suprema Corte, todos eles. Nós somos os fiscais. Então essa proteção que existe nos Estados Unidos e no Brasil é entre o cidadão e o Estado. Por exemplo, o YouTube, ele tem algumas regras de restrição. Porque o YouTube é uma empresa privada e ele coloca ali, você não pode falar abóbora. Então a gente para de falar abóbora porque a empresa privada não quer que a gente fale abóbora. Agora, o Estado não pode dizer você não pode falar abóbora. O Estado não pode. O YouTube, uma empresa privada, pode. Eu tenho grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, ó, pessoal, a gente não pode falar de, sei lá, de melancia. Então ninguém fala de melancia. Porque são regras do grupo. É diferente, as pessoas têm que entender isso. Então o que está acontecendo no Brasil é muito sério, mas você viu o Estadão. Pessoal, o Estadão lutando contra a censura. Aonde você viu isso? Nós éramos censurados durante todos os 4 anos do governo Bolsonaro. Quando foi que o Estadão disse que nós estamos censurados? Outra coisa que nós precisamos trazer para o debate. Nós estamos debatendo, e nós mostramos na live de ontem, vários perfis do Twitter que caíram e foram censurados. Agora eu pergunto pra você, e do YouTube? Quantos canais de YouTube caíram? Quantos canais de YouTube foram censurados? Porque não foi só no Twitter. O nosso canal ficou censurado por mais de um ano. Mais de um ano fazendo vídeo todo dia, sem fazer um real. Mais de um ano censurado. Então, não é só o Twitter. Olha o Facebook. Até esqueci de botar essa live aqui no Facebook hoje. Olha o Facebook. O Facebook, canais caíam, toda hora caiu o canal do Facebook. Ou seja, um absurdo total. Mas hoje a gente tá vendo aí o Estadão vindo pra cima. Vamos lá. A ampla liberdade, no Brasil como no cânone democrático, caminha ao lado da responsabilidade individual. Uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso seu discurso configure crime. Ou pecuniárias se conspuscar a imagem de alguém. Então, pessoal, você vê, é aquela coisa que a gente sempre fala pra vocês. O cara, ele tem a liberdade. Por exemplo, o senhor tem a liberdade, seu José. Mas o senhor tem que ter cuidado com o que o senhor fala. Porque mesmo que o senhor tenha liberdade, se o senhor fala pra uma pessoa que ele é um bandido, e essa pessoa não é um bandido, o senhor poderá ser processado por isso. Então o senhor não pode falar isso. Nos Estados Unidos existe um entendimento que é o seguinte. Digamos que a mídia começa a dizer que o político, ele é um bandido. A mídia diz isso. Aí um cidadão vai falar, esse cara é bandido. Se esse político tentar processar esse cidadão, é impossível que ele consiga processar esse cidadão. Por quê? Porque qualquer juiz nos Estados Unidos chegará à conclusão de que o cidadão, ele, pela mídia ter chamado esse político de bandido, ele tem que ter o direito ou achar que o cara também é bandido. Então isso ele não vai ganhar uma ação contra essa pessoa, entendeu? Então você tem que cuidar. Por isso que lá no nosso grupo de WhatsApp a gente tem certeza que você não espalhe mentira. Nós somos contra a mentira, somos contra as ameaças, somos contra falar coisas que a gente sabe, olha, isso aí pode dar problema, você não pode dizer isso. Ah, Fábio, mas é liberdade de expressão. Sim, mas liberdade de expressão, entenda, você pode falar tudo, mas você pode também ser processado pelo que você fala. Então cuidado com o que você fala. Cuidado, tá? Quais intervenções repressivas do poder público, portanto, deveriam sobrevir somente após algo ser expresso, nunca antes. Aqui ele fala algo também sensacional. Por exemplo, o Paulo Figueiredo, ele tem um canal dele bloqueado. Isso se chama censura prévia. O que é censura prévia? É o cara não permitir que eu faça uma live porque ele diz que eu irei cometer crime. Como é que ele sabe que eu irei cometer crime? Então, o vídeo, se uma pessoa fizer algo de errado, falar algo de errado, isso só pode acontecer uma vez provado que ele falou, e não achar que ele vai fazer. Então, só é possível uma pessoa cometer um crime, no caso da fala, se ele realmente falar. Então, não pensar que ele vai falar. Pois um ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, ou órgão competente, instituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas de Alexandre de Moraes proíbem cidadão de expressar em redes sociais. Caraca, mano, isso aqui é bombástico. Nenhum de nós aqui nesse canal, nós esperávamos ler uma matéria, isso aqui é grande mídia, isso aqui é um jornal de esquerda, o jornal da esquerda, dizer com todas as letras, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, ou seja, ele conduz. Você viu que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele pegou o Elon Musk e colocou no inquérito das milícias. Ele não esperou que o PGR visse algo de errado e levasse até o Alexandre de Moraes. Não. Ele, o Alexandre de Moraes, pegou e colocou dentro já. Ops, eu sou o dono aqui, eu sou o dono da verdade, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, não importa a lei. Então ele fez isso. Que seria o caso, seria o Ministério Público que ele ter feito. Restituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas de Alexandre de Moraes proíbem cidadãos de se expressarem em redes sociais. Cara, ordem secreta. Nós mostramos esse vídeo pra você do Greenwald, mostrando pra todo mundo que o Alexandre de Moraes não somente censurou, mas ele censurou e proibiu as plataformas de dizerem que foi ele que censurou. Caraca, mano! Isso é muito forte, pessoal! Ele censurou e proibiu para que as pessoas dissessem que foi ele que censurou. As plataformas que diziam, olha, nós tiramos o seu conteúdo porque fere com nossas regras. Mas não fere com nossas regras. Vocês têm suas regras. Se eu não ferir com suas regras, o Alexandre de Moraes não poderia me tirar do YouTube, entendeu? O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Nem sequer os advogados dos banidos é facultado acesso ao éditos do grande censor. Pessoal, às vezes dá vontade de jogar esse computador no chão. Você tá vendo o Estadão dizendo hoje, pessoal, hoje é dia 14, que foi ontem essa matéria. O Estadão dizendo que nem, ou talvez fosse hoje de madrugada essa matéria, nem lembro se foi ontem ou foi hoje, dizendo que nem os advogados das pessoas tinham acesso ao que aconteceu. Mas, pessoal, desde quando tá acontecendo isso? Isso tá acontecendo, já tem 6 anos, pessoal. Tem 6 anos acontecendo isso. Só hoje que o Estadão tá vendo isso. É só um momento. Cara, tiveram que esperar o Elon Musk aparecer. Tiveram que esperar o Joe Rogan falar, o Russell Brand falar, o Tucker Carlson falar, o presidente dos advogados falarem. Precisou tudo isso acontecer pro Estadão chegar à conclusão de que todos nós aqui no nosso canal já sabíamos há 5 anos. Pessoal, já tem 5 anos esse inquérito das fake news, um inquérito do fim do mundo, um inquérito maluco, que não tem pé nem cabeça, aonde ninguém tem acesso, os advogados não têm acesso. Isso já vem há anos. E só agora o Estadão descobriu. Ô, meu Deus, Estadão, você descobriu o Estadão. Você descobriu tudo hoje. Onde estavam essas pessoas do Estadão? Mas aí a gente vai, né, Fábio? É melhor tarde do que nunca. É melhor tarde do que nunca, Fábio. É melhor tarde do que nunca.
É que agora o Estadão estava com tanto medo do Alexandre de Moraes, tanto medo da Suprema Corte, que eles tinham medo de questionar. Mas como agora o mundo todo olha para o Brasil, se o Alexandre de Moraes quiser derrubar a Folha... Você é Folha de São Paulo, né? Estadão é a mesma coisa, né? Como é que é o nome do jornal aqui? É Folha de São Paulo, Estadão é a mesma coisa. Então, se o Alexandre de Moraes quiser derrubar a Folha de São Paulo, o mundo todo vai ver. Então o Alexandre de Moraes ficou no checkmate. Ficou no checkmate. Tanto é que o próprio presidente agora deles lá, o Coringa, nós levantamos um bolsonarismo, ele falou, ninguém fala nada. Alexandre de Moraes não fala mais nada. Já quer não fala mais não. E desde então Alexandre não deu mais um pio. Repararam que ele sumiu? Alexandre de Moraes sumiu. Desapareceu, não fala mais. Já falaram pra ele calar a boca, senão ele cai. Então ele ficou quieto. Ele não fala mais. E agora que ele não fala mais, a Globo falou, não fala mais. Felipe Neto falou, não fala mais. O Pachecuzão não fala mais. Todo mundo falou, ninguém fala mais. Porque o foco tá no Brasil. Então agora, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, o papel higiênico, eles agora estão falando. Porque na cabeça deles agora é o seguinte, o Alexandre de Moraes não vai derrubar a gente. Porque se derrubar a gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai ver. Então ele vai querer voltar o estágio de máscara. Você lembra que eu sempre falei pra você que o problema do ditador, ele é um ditador, mas ele quer usar máscara pra dizer, olha, eu não sou ditador, eu estou fazendo isso em proteção da democracia. Lembra que eu sempre falo pra você? O que acontece? A máscara caiu, mano. A máscara caiu. Qual é a armação deles? É botar a máscara de novo. Fala mais de nada, vamos falar da guerra de Israel, esquece de falar de Elon Musk, vamos parar de falar de Elon Musk, vamos parar de falar de ditadura, vamos parar de falar de censura, vamos falar da guerra, abaixa a poeira, bota a máscara de novo e volta a atacar todo mundo geral como fazia antes. Entendeu? Essa é a jogada. Então por isso que esse jornal agora estão criticando o Alexandre de Moraes. Entendeu? É por isso. É por isso. Né? O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Nem sequer os advogados dos banidos é facultado acesso. Cara, eles não tinham acesso, nunca tiveram. As contas se apagam sem o exercício do contraditório, nem razão conhecida. Pessoal, vai comentar disso pra mim. Sinceramente, Fábio, olha, eu não sabia disso. Fábio, eu não sabia que os canais de YouTube, canais de Twitter, eles caíam e o pessoal que perdia o canal não tinha acesso, o pessoal não tinha, o advogado não tinha acesso. Eu não sabia disso. Bota 2. Fábio, eu tô cansado de saber disso. Nós já sabíamos que isso acontecia todo dia. Vários canais que a gente seguia caíram, vários canais foram banidos. Eu sabia, já sei disso faz tempo. Bota 1. Quem sabe disso faz tempo, bota 1. Quem não sabia, tá ficando sabendo agora. Fiquei sabendo agora da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo falou pra mim agora. Bota 2. Eu quero ver quem é que sabia, quem é que não sabia. Porque, cara, no nosso canal, todos nós aqui sabíamos disso, pessoal. Só que não é novo pra gente, pelo amor de Deus. Eles estão falando como que eles descobriram a cocada. A última cocada do deserto foi descoberta hoje pela Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, segue nossos vídeos, meu filho. Tem vídeo aí de 2 anos atrás falando isso. Segue nossos vídeos. Vocês estão perdidos, pelo amor de Deus. Vocês acham que isso aconteceu agora? Eles descobriram agora. Pelo amor de Deus. É um absurdo total. É um absurdo total. E eu falo mais pra vocês. Falo mais. Imagina você, pessoal. Você acha que é um escândalo no Twitter? Imagina se nós conseguíssemos abrir os files do YouTube. O escândalo que seria. Quantas pessoas foram canceladas? A manipulação que foi feita. É uma coisa assim de outro nível. Outro nível. Vamos lá. Urgências eleitorais poderiam eventualmente justificar medidas extremas como essas. O pleito de 2022 transcorreu sobre o tacão de um movimento subversivo incentivado pelo presidente da República. Alguns de seus acólitos nas redes não passariam 2 vezes antes de exercitar o golpismo. Mas a eleição... Aqui, esse que é o problema. Esse que é o problema. Então, olha só, pessoal. Em 2022... Vamos entender aqui, isso aqui é muito importante, e a gente vai fazer isso aqui, a gente vai terminar nossa live, porque essa live aqui é uma live que a gente faz rápido, tá? Vamos entender isso aqui. Então, olha o que eles estão falando, presta atenção. Tudo que o Alexandre fez, na opinião da Folha de São Paulo, foi ilegal. Mas, como foi para salvar a democracia, então foi válido. Até o dia 31. Mas tinha que ter terminado no dia 31. Olha a cabeça desse pessoal. Então, para salvar a democracia, você pode ser antidemocrático. Para salvar a democracia, você pode ser um ditador. Para salvar a democracia, você pode rasgar a democracia. Mas, chegando no dia 31, aí você tem que colar a folha que você rasgou. Você rasgou. Você faz assim, ó, aqui tá a Constituição. 2022. 2023. Cola a porra toda, porque só podia rasgar a Constituição até 2022. Chegou 2023, a gente cola a porra toda, cola. É isso que eles querem. Mas, meu filho, não existe isso. Se vocês deixarem com que eles rasguem a Constituição, eles nunca vão deixar de rasgar. E sempre falei pra vocês, pega a palavra democracia e bota a palavra esquerda. Eles fizeram isso pra salvar a esquerda. Lutaram para salvar a esquerda. A esquerda estava em perigo. A democracia estava em perigo. A esquerda estava em perigo. É só você trocar. Batata. Troca a palavra democracia, bota a esquerda e você entende toda a jogada. É batata. Você entende toda a jogada. Mas então você vê, é por causa do golpismo. Mas olha, a eleição acabou. A eleição acabou faz mais de 17 meses. E seu resultado foi como, de hábito no Brasil, rigorosamente respeitado. O rufião que perdeu nas urnas está fora do governo. E como os vândalos que atacaram as redes dos 3 poderes, Rio de Janeiro, vai responder pela sua irresponsabilidade. Escapa qual seja o motivo para sustentar o silenciamento que viola um direito fundamental. Meu Deus do céu. Que viola um direito fundamental. Até 2022 estava bom. Podia violar o direito fundamental. Até 2022. Agora, depois de 2022, não pode mais violar o direito fundamental. O direito fundamental só podia ser violado até 2022. 2023, a gente não quer que o direito fundamental seja destruído. O dever não pode. Só antes. Agora, se for o direito fundamental de um bolsonarista, não tem problema. Mas se for um direito fundamental do esquerdista, a gente quer proteger. Basicamente isso, né? O Alexandre de Moraes tem, no mínimo, o dever de publicar todas as decisões que o levaram a exercer esse poder extraordinário. Melhor mesmo seria que suspendesses as proibições. É um direito inalienável dos imbecis do bolsonarismo propagar as suas asneiras. Expostas à luz do sol, elas tendem a desidratar-se silenciadas, apenas alimentam o vitimismo hipócrita dessa franja de lunáticos. Adorei esse final. Por quê? Porque ele xinga a gente bolsonarista, ele diz que nós somos idiotas, diz que nós somos hipócritas. Isso aqui é sensacional. Por quê? Porque mostra pra toda essa campada de esquerdista que essa matéria que está criticando Alexandre de Moraes não é bolsonarista. Não é bolsonarista. E prova pra você tudo que a gente falou desde o começo. Quando tudo estava sendo atacado ao Bolsonaro, ao bolsonarista, eles aplaudiram. Agora, eles despertam e querem atacar. Não, agora o Alexandre de Moraes tem que parar. Porque agora eles dizem que o bolsonarista ele pode falar o que ele quiser, mesmo falando coisa errada, não tem problema, liberdade de expressão. É a mesma coisa que eu falo. O petista, ele tem todo o direito de falar as idiotices que ele fala. Continua falando imbecilidades, continua falando idiotices, porque nós precisamos que você fale cada vez mais.